Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Dizem a tradição que essa foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Dizem que foi a primeira, a mais antiga. Vai 54 anos depois de Cristo, diz o historiador. 54, então quer dizer que é a primeira. Depois tem 60 anos, 64, tem as outras que falam, né? Mas diz aqui, entre parênteses em cima, 54 anos. Vamos ver, Colossenses fala que foi 64 anos, está em cima no cabeçalho, se está certo. Não sei, mas é o historiador que diz isso. Então, 1 Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Paulo e Silas e Timóteo para a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhai de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro que nós vemos aqui, que Deus, ele não pode dirigir-se à humanidade caída, pecadora, sem aceitar o seu Filho, Jesus Cristo. Deus, ele não salva, ele não abençoa com as promessas que ele tem feito para os cristãos, ao seu povo. Não é para as pessoas que não chegaram à fé em Jesus. As pessoas que não chegaram à fé em Jesus, morrer, partir desta vida sem o Salvador, olha, sem o Salvador, ele não tem promessa, ele não vai ter promessa lá, pelo contrário, ele vai ter muito mais castigos, castigo para sempre, eterno, condenação eterna. Então, por isso que Deus, ele não pode, ele vai contra, não existe mais ou menos em Deus. Deus, ele é amor, ele não é que ele tem amor, ele é amor, ele é misericordioso, benigno, mas só que ele é justo, ele é justiceiro. Tudo isso é para o povo dele, aquele que aceitou Jesus, o Filho dele. Então aí Deus, ele vai usufruir da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, eternamente. Então ele disse na tua palavra, e apresenta sem nenhum erro, Cristo, que é a fonte. A fonte, você sabe como que é uma fonte? A fonte quer dizer uma nascente, a origem, onde nasce algo. Aqui na terra, todos os rios têm a fonte, as águas, ela tem uma fonte. É o lugar que ela sai. Ela não vem por acaso. Agora, Jesus, a fonte, que é Jesus Cristo, mas é por meio da cruz. Se perguntar para a humanidade toda, até criança, sabe que Jesus morreu na cruz. Isso é histórico na vida de todo mundo, todos sabem. Mas não crê, não aceita este sacrifício, onde ele morreu para pagar os nossos pecados. Então, a cruz, que foi
preparada para o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, deveria ser, ela é nossa, porque Ele morreu para nos salvar, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A humanidade tem um Salvador e não procura Ele. Então, e no versículo 2, aí o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus. Quem deve dar graças a Deus deve ser discípulo de Cristo, filho de Deus. Aí Paulo diz assim no 2: damos sempre graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar diante de nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós em palavras somente, mas também em poder e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele já começa uma oração que fazia parte na vida do apóstolo Paulo. A oração, ela deve fazer parte na vida nossa. A oração deve fazer parte na vida dos cristãos. Lembro que como que a oração faz parte. E a oração, ou ela é atendida ou não. Lembro agora, o nosso filho, o Éder, ele prestou concurso na Caixa Federal em 2014. Olha para você, ele está em 2014. Até 2019 está quanto? 5 anos, né? Ora, 5 anos ele prestou concurso. E depois, passando disso, todo concurso que parecia, tem vários. Ele trabalhando na Castelo Pneus, ele fazia concurso. Ele não tinha, sempre com fé. Inclusive, nenhum que ele fez da prefeitura, para trabalhar na prefeitura, concurso público. Aí, ainda trabalhando lá, foi chamado. Ele passou no concurso, não sei como, né? Por Deus, né? E trabalhou na UPA 3 anos e meio. E agora, ele recentemente, esse mês, ele recebeu um telegrama da Caixa Federal, para ele trabalhar, ser funcionário da Caixa Federal, né, que ele tinha, o concurso tinha sido convocado. Ponto, não vou resumir um pouco a história. Ponto, ele fez. Foi tudo às vezes em Campinas. E a oração atendida, lá foi recebida. Bom, aí ele queria saber onde é que lugar que ele, o posto onde ele ia trabalhar. Ele falou, é na região de Bauru, não sabe onde é que é, pode ser fora. Aí, eu orando, ele também orando. Primeiro, a intenção, que ele perde bastante culto porque ele trabalha à noite. Ele é um cristão bem firme na igreja, participa de todos os negócios da igreja, sessão. Assim, quando ele está em casa, ele não fica em casa. O outro ele vai no culto. Aí começamos a orar que fosse em Bauru. Já pensa? E eu orando, ele também. Ele recebeu, essa semana também, um e-mail, já confirmando que era no centro em Bauru. Oração atendida. Dia 9, não é segunda-feira, na outra, que ele vai para Campinas, assinar o contrato e ficar 10 dias fazendo treinamento. Então, a oração faz parte na vida do cristão. Todos nós temos algo para agradecer a Deus por isso. Então, todos os dias da nossa vida, devemos lembrar, que o apóstolo Paulo lembrava dos irmãos, nós lembrar dos irmãos, pedir em favor dos irmãos,
Lembrar da igreja, ele fala, damos sempre graças a Deus por vós todos. Primeiro, dar graças a Deus por os irmãos. Orei aqui no início do culto. Se alguém tivesse propósito de vir nesse culto, que Deus providenciaria, que trazia. E veio. Depois que eu orei, veio mais 3, 4. Então, olha bem para vocês verem. Fazendo menção de vós nas nossas orações. Menção quer dizer que fazendo menção de vós, falando das pessoas, do irmão, alguma proposta, propondo, pedindo algo, mencionando o nome nas vossas orações, em nossas orações. Quer dizer, conversar com Deus. A oração, o que é? É conversar com Deus. Só que a gente conversar com Deus parece estar conversando sozinho. Mas não estou conversando sozinho, eu estou conversando com alguém. Com o Criador. Conversando com o Pai eterno. Às vezes conversamos no pensamento e começamos a mexer com a boca. Ué, mas está falando com Deus. E chega até sair voz. Então é isso. Lembrar dos irmãos, conversar com Deus. A igreja sempre unida. A igreja unida, ela tem força. Ela tem mais ânimo. Aí ele fala, no 3, lembrando-nos sem cessar diante de nosso Deus e Pai. Ele é Deus de todos. Ele é o autor de tudo, ele é o Deus de tudo, ele manda em tudo, mas não é Pai de todos. Então, e fala aqui, Pai, tudo está debaixo do olho de Deus, nada está escondido. Nem em Hebreus, capítulo 4, se não me engano. Nada há escondido. Vamos ver se é, irmãos? Eu acho que é o capítulo 4. Como que eu não estudei isso, então eu pensava que é o capítulo 4, versículo 12 é outro assunto. Agora lembra que tudo está patente aos olhos, a palavra é nua e crua, assim, perante a divisão. Porque na outra Bíblia eu acho fácil, nessa aqui eu estudei mais na outra. Quem tem a fiel aí, que é acostumado, acha fácil. É 4, 3, é 4, 3. Ah, obrigado, irmão. E não há coisa alguma criada que não se manifesta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Olha bem. O olho de Deus, está tudo debaixo do olho de Deus. Leia a tua aí, irmão Antônio, está aí aberto aí, né? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Nuas. Você sabe o que é nua? Mesmo que você está sem roupa, sem nada. Porque a pessoa está coberta, bem vestida, você não vê nada. O corpo você não vê. E não deve ver mesmo, não é para ver. Só Deus. Mas está falando aqui, nenhuma criatura, nada que ele criou, que está coberta dele, que ele não vê. Deus, como Criador de todas as coisas, ele vê. Então, estão nuas e abertas aos olhos daquele
com quem temos de tratar, a quem devemos prestar conta. 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10, também vamos lá. 2 Coríntios. Olha, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu já vi um pastor dizer que aqui estavam as duas classes de pessoas, salvos e perdidos. Não, aqui está falando para os cristãos. O tribunal de Cristo é só para o povo dele. Todo vai prestar conta naquele dia, porque tiver feito por meio do corpo, que tem feito aqui nesta vida, ele fala. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, quer dizer, isso vai ocorrer no dia. Vamos chamar nos céus, no milênio, no final do milênio. Imediatamente. Vai ser aqui no finalzinho, antes de entrar no novo céu, na nova terra, para receber as recompensas. O que tiver feito por meio do corpo, aqui, que depois que morreu não faz mais nada, enquanto está vivo, bem ou mal. Agora o cristão só faz o bem, ele faz o mal também. Tem aquelas coisas que se... Pecado de comissão, vocês sabem o que é. E pecado de omissão. O que é o pecado de omissão? Omitir. Você deixou de fazer. Você teve como você fazer o bem, você não fez. Lembra aquele do bom samaritano que conta? Uns passavam, passavam. Ele não fez mal, mas também não fez, deixou de fazer o bem, porque ele não socorreu. Você passa e não faz. Eu não vou mexer, não estou fazendo nem bem nem mal. Se você tem condições de ajudar, não ajuda, está fazendo mal. Então é isso. Então aqui ele está dizendo, lembrando-nos sem cessar diante de nosso Deus Pai. Então quer dizer que da obra da vossa fé, versículo 3 aqui, 1 Tessalonicenses, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala do amor e da paciência. Se nós não tiver paciência, não vai ter esperança. Se você não tiver paciência, você não espera. Aquele que não espera, porque não tem paciência de esperar, ele perde as bênçãos. Senta, calma, espera. O Ed não esperou lá, nem estava mais, mas foi 5 anos. Então aqui, Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz, ele faz tudo isso possível para nós. Primeiramente, para salvar o homem. Ele morreu na cruz, foi para dar salvação, para redimir o homem. E depois que salva o homem, aí vem como diz, sua alegria. Aí vem a parte da santificação. Santificação quer dizer separação. É a mesma coisa que preparar um estudo, eu vou preparar um estudo, uma mensagem sobre separação. É a mesma coisa, santificação, separação do mal, separação do mundo, separação do pecado, separação de ofender a Deus. Aí ele fala no 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Agora, quando fala da rejeição do povo dele, contando lá de Israel, como representante do Evangelho. Israel era como representante, eles que era para apresentar o Evangelho ao mundo. Não apresentaram. Então nós cristãos, quando aceita Jesus, nós somos representantes do Evangelho. Nós vamos apresentar o Evangelho para o povo, para as pessoas. Aí fala, e a eleição dos que foram salvos, aí entra o caso aqui dos gentios, para tomar seu lugar. Mateus 21, versículo 43. Aí, Romanos 11, 29. Versículo 5.
Porque o nosso evangelho não foi a voz em palavras somente. Nós não devemos que o evangelho fique só no blá blá blá, só na palavra, só fala. Não pode ser só isso, mas no testemunho de vida. Às vezes a gente fala muito, mas faz pouco, não dá testemunho, dá mau testemunho. Como que você vai falar para alguém que Deus te salvou, que você vai para os céus por meio de Cristo, mas a tua vida não fala? A vida não mostra nenhum interesse, nenhuma vontade de servir a Deus, não mostra desejo de ir aos cultos, à igreja. Então ele fala que não foi somente com palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, ele disse. Então aqui ele informa aqui para nós, para o mundo, aonde está o poder. O poder está em Deus. O poder de salvação está em Cristo Jesus, ele é a fonte. E ele fala em muita certeza. Certeza é o seguinte: você tem que dar convicto com aquilo que você está fazendo, que você está crendo. Você sabe que tem gente que fala que tem certeza, você tem certeza? Ele responde, e absoluto. Olha, para falar absoluto, precisa ter certeza mesmo. Você tem certeza? Absoluto. Nós tínhamos um hábito, né? Nós era uma criança molecada, e tinha um primo, ele era muito estudado, e falava assim, e ainda perguntava, você tem certeza disso? Né? Respondia, absoluto. Falou, vocês nem... Não foi absoluto. Absoluto é uma coisa que não tem dúvida, é um absoluto. Vocês nem estão sabendo falando absoluto. E não sei se vocês não têm certeza. Então eu falei, eu tenho certeza da salvação absoluta. Por que absoluta? Porque eu creio em Jesus, ele morreu por mim na cruz, ele pagou meus pecados, eu creio nele, não tenho dúvida, tenho esperança que vou morar, reinar com ele. Aí não preciso nem eu falar que eu dou testemunho disso. Aí quem está ouvindo, vendo, ele vê o testemunho, tem que ver prova. Então é por isso. Então os resultados de quem tem muita certeza se acumulam nas consequências do Evangelho. A consequência do Evangelho, quando nós entra nas nossas vidas, Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. O Evangelho, quando entra na vida de alguém, ele é como uma bomba, dinamite. Ela é como que dá uma explosão. O Evangelho na vida de uma pessoa, o poder é muito, faz uma transformação, como da água para o vinho. Imagina, você largar de tudo, muitas coisas que você fazia. Se você era um viciado em drogas, em álcool, pegar as coisas dos outros, tantas coisas. Boca pesada, de falar palavrões. Tem gente que dói até o ouvido. E você deixar de tudo isso, por amor a Jesus, é consequência do Evangelho, quando ele é pregado corretamente. Porque se você pregar o Evangelho não corretamente, não tem consequência nenhuma. Para você pregar o Evangelho corretamente, tem que estar com harmonia, o que você está pregando e a vida. Viver o Evangelho. Pregar o Evangelho, falar para as pessoas, a pessoa olha para a sua vida e acredita. Não adianta você pregar o Evangelho e viver como vivia antes e fazer tudo o que os ímpios fazem. Então, o Evangelho não entrou na pessoa, ele enfraquece. Então, o Evangelho... Então, Paulo aqui, ele fala, como bem sabeis, no versículo 5, final dele, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Olha, por amor.
Quando a pessoa prega o evangelho para uma pessoa, é para estar pregando com amor naquela alma. Ele está preocupado com a alma daquela pessoa que está indo para o inferno. É duro falar essa palavra, mas é realidade. Existe céu, existe o inferno. É duas moradas eternas para a população. Que existe. Pode estar longe, pode estar perto. Se morrer hoje, por exemplo, ou ele foi para o céu, ou ele foi para o inferno. A morada aqui, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. O mundo aqui é como comparado com uma rodoviária. Na rodoviária você compra passagens para o seu destino. Então aqui é só que essa passagem aqui para o céu é de graça. Mas ela tem o custo. Você precisa crer em Jesus. E Jesus entrando em você, o Espírito Santo, a palavra dele, ela vai querer de nós um bom testemunho. Ele vai querer que você mostre para o mundo que você não é do mundo mais, como diz lá em 1 João. Agora então ele disse, então Paulo aqui, ele está falando para aqueles que com ele foram exemplos vivos do que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Então ele viu o exemplo, o que o evangelho pode fazer na vida da pessoa. Nós não temos evangelho. Evangelho é boas notícias, boas novas. Nós não temos isso. Falando da vida espiritual, da alma. Agora nós temos ela, boa notícia, para dar para as pessoas que nós recebemos de Jesus. Nós recebemos dele, então nós estamos passando para a pessoa, e quando a pessoa crê nele mesmo, em Jesus Cristo, o que você está falando, aí ela vai ter uma alegria de viver. Versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Note bem, Paulo falou para os Tessalonicenses, olha, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Aqui vê conversão genuína. Nós cristãos, quando nós pregamos, quando a pessoa converte, então nós vamos ver, olha, vocês são nossos imitadores. Para imitar alguém, ou deixar alguém que me imite, eu tenho que dar bom testemunho. Será que os cristãos de hoje estão dando bom testemunho que alguém possa imitá-lo? Se estiver dando mau testemunho, tem que mostrar um sinal de que encontraram com o Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que encontrou com Jesus Cristo, ele vai dar um bom testemunho. Como que você vai pregar, falar para a pessoa e a sua vida não fala? Aí ele fala, recebendo a palavra em muita tribulação. Não é receber a palavra no mar de rosa, vida boa. Você veio para a igreja, você vai ficar rico, tudo vai dar certo. Eu não sei quem é que falou uns tempinhos para mim. Não vou falar quem que é o nome. Falou, pastor, ele falava agora, faz tempo que não visita mais. Quando eu vou, o dia que eu vou na igreja, aquela semana vai tudo bom para mim. Eu vendo bem, vendo mais, vou bem. E parece que quando o dia que a semana que eu não vou na igreja, tem dificuldade. Não tem dúvida que Deus ele abençoa. Mas nós não podemos vir na igreja só pensar em lucro. Eu vou vender bem, eu vou trabalhar bem. Não, ele fala recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aí ele indica aqui a oposição, que tem muita oposição, dos velhos amigos, ou até parentes. Esse dia eu falei para o senhor, semana, conselhei muito ele que correu lágrima dos olhos. Eu não sei, tem hora que a gente fala que a pessoa emociona, né? Ele falou,
Não olha para os velhos amigos. Falei, amigos são os irmãos na igreja. Nenhum irmão quer o mal para o Senhor. Nenhum. Agora, o senhor, cuidado com amigos. O senhor sare, recupere e vai uma vida. Do jeito que não é amigo. Amigo não. Não são amigos. Então, agora, aí esse evangelho é por meio de tribulação. Você tem que deixar os amigos. Como é que fala? Entre aspas, não são amigos. O amigo, ele é amigo quando você tem dinheiro, quando você tem fama, quando você tem tudo. O dia que você ficar sem nada, não tem amigo. Não tem. Com gozo do Espírito Santo. Quanto mais aflição causada e causa Satanás, mais gozo derrama o Espírito Santo. Quanto mais Satanás te causa problema, porque ele é uma pedra de tropeço, ele te põe no caminho para o cristão tropeçar, mas você está firme. O Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele derrama gozo. Você pode não ter gozo nesta vida, o importante é ter gozo com Deus. Gozo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, aqui fala do bom testemunhos, do gozo do Senhor, apesar das perseguições que o mundo oferece. Ninguém está perseguindo você com uma arma com tiro, não. Perseguições vêm lá dentro, vem de você na sua carne, desejos, as coisas deste mundo, oferecem muitas coisas que o povo de Deus estão correndo atrás, de coisa da carne, e a coisa do Espírito vem de cima, é de cima. Não esquece disso, que esse mundo passa e a sua concupiscência passa. Então, um dia vão dar conta diante de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que possamos estar à noite, que se Deus permitir, você que visita hoje, agora, vem à noite para ouvir a palavra de Deus.